Boa noite, irmãos. Primeiro queria dizer para você que se você não tem vindo à escola bíblica dominical, você tem perdido demais da conta, demais assim, sabe? Sabe quando você perde uma coisa assim muito boa? Sabe quando você chega atrasado para almoçar na casa de alguém e acabou aquela lasanha? Pior do que isso. Começaram a partir o pudim e você ficou lá na sala vendo televisão e quando você se dá conta, chega na cozinha, só o caldinho do pudim. É isso que está acontecendo todas as vezes que você perde a escola bíblica dominical. E hoje, de forma tão especial, foi renovador, né? Para quem esteve aí sabe como que foi renovador. Quando você não vem à escola bíblica dominical, você perde de conhecer os projetos que a gente tem conversado. Você sabia que hoje de manhã nós saímos daqui com o coração cheio e extremamente motivados para fazer um trabalho com crianças aqui no nosso bairro? Você sabia disso? Se você não veio, sem dúvida você não está por dentro das coisas que estão acontecendo dentro da sua igreja e você está perdendo demais da conta. Então, se intere sobre o que aconteceu hoje de manhã, porque foi relevante para a vida da igreja, foi uma oportunidade muito bacana, foi muito joia. Irmãos, queria conversar com vocês hoje à noite sobre algumas coisas que eu tenho observado, assim, de forma geral. E eu queria começar essa mensagem fazendo um exercício com você. Eu queria que você pudesse pensar agora sobre algo que você gostaria muito. O pudim já comeram o pudim, só sobrou o caldo, mas eu queria que você pudesse pensar sobre algo que você gostaria muito. Então, eu queria que você trouxesse agora à mente, que você fizesse esse exercício sobre algo que você tem esperado muito, ou algo que você deseja muito, 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 muito. E agora eu não estou falando só no âmbito espiritual, eu estou falando no âmbito geral. Pense em algo que realmente é o desejo do seu coração. Eu vou te dar um exemplo para você entender sobre o que eu estou dizendo. Essa semana ainda nós estávamos no supermercado lá em Campos e andávamos pelas corredores do supermercado e nos deparamos com um corredor de biscoitos. E você pode imaginar que o Davi, quando viu uma batata Ruffles, os olhos dele brilharam. Na mesma hora ele nos parou e falou assim: pai, eu quero muito essa batata. Eu disse: Davi, não, chega, você já comeu você já comeu batata essa semana, então o papai não vai dar. Aí ele: pai, eu amo muito essa batata, eu quero muito essa batata. Veja bem que na mesma intensidade que o Davi ama batatas fritas, né, Ruffles, é a mesma intensidade do desejo que eu perguntei para você agora. Qual é a batata Ruffles da sua vida? Hoje, aquilo que você gostaria muito, muito, aquilo que você pudesse ser assim: eu amo muito, 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 muito. Certamente você já pensou em algumas coisas aí, algumas questões, e o que eu vou dizer agora para você não é pegadinha do malandro de pastores, né? Porque às vezes você vê aquele sermão e o pastor faz uma pergunta e você fica ali, e aí, é para responder o quê? Não é uma pegadinha, até porque eu mesmo, se estivesse fazendo essa pergunta para mim mesmo, eu teria respondido algumas coisas, eu teria respondido de repente um café gostoso, eu gostaria muito de tomar e saborear alguns cafés, eu teria respondido alguns desejos que eu tenho na minha vida ainda, fazer uma nova faculdade. Eu também teria respondido alguma coisa que de repente não fosse espiritual. Mas isso me chama a atenção para onde eu quero conversar com você hoje. De repente, nenhum de nós, essa noite, diante dessa pergunta, teve uma resposta, teve como resposta ser cheio do Espírito Santo. Eu disse para você que não é uma pegadinha, porque eu também não responderia isso de imediato. Mas eu perguntar para você assim: o que você deseja muito, 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 nenhum de nós aqui, eu me atrevo a dizer, passou pela cabeça responder ser cheio, muito cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é o nosso desejo. Não é uma perguntinha do malandro, não é.
mas é uma pergunta que quando a gente faz para a gente mesmo e honestamente, a gente responde ou a gente não responde nada. E é onde eu quero conversar com vocês hoje, porque nós temos vivido um tempo em que a igreja não deseja mais ser cheia do Espírito Santo. E você quer ver eu me atrever um pouco mais ainda com você? Quando a gente pensa no Espírito Santo, a gente tem algumas ideias erradas sobre o Espírito Santo, algumas percepções erradas. Mas pastor, como assim? De repente, não é aquilo que você professa, mas aquilo que está dentro do seu coração. Eu vou dizer para você agora, assim, Deus é o chefe, é o Todo-Poderoso, abaixo de Deus, Jesus, e por último, o Espírito Santo. De repente você não tem coragem de dizer isso, mas você não se relaciona com a terceira pessoa da Trindade. E sabe por que você não se relaciona com ela? Porque intrinsecamente na tua mente é assim: quem é o mais poderoso dos três? É Deus, pô. Deus é o chefão. Deus é o mais poderoso. O segundo mais poderoso dos três é quem? Jesus. E o terceiro mais poderoso, o último lugar, o Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia ensina para nós. A Bíblia ensina para nós que os três são iguais em poder. Os três são um. É um único Deus. Eles são formados da mesma substância. A substância que faz Deus Pai é a substância que faz a Jesus e é a substância que faz... Perdão, irmãos, eu não vou conseguir com esse microfone hoje. Me desculpe, eu vou falar alto. Se algum irmão tiver dificuldade, eu volto com o microfone, ok? Então, a nossa cabeça está assim: Deus Pai, o mais poderoso, depois Jesus, depois o Espírito Santo, e a gente esquece que os três são iguais em poder. O mesmo poder que o Deus Pai tem, é o mesmo poder que o Deus Filho tem, que é o mesmo poder que o Deus Espírito Santo tem, e os três são Deus. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e Deus é Deus. Dentro dessa categorização que a gente faz na cabeça, nós estamos completamente equivocados. E aí que eu digo que é a crise nossa hoje de igreja e de indivíduo, é porque a gente se relaciona pouco ou quase nada com o Espírito Santo. O Espírito Santo acaba sendo uma teoria para nós. E se você está se perguntando quem é o Espírito Santo, eu quero te responder com a história da criação. Jesus nos criou, nós erramos, nós pecamos, nós entendemos que nós podíamos caminhar sem Deus, e aí o pecado prevaleceu dentro do coração do homem, até que Jesus, por muito amor, por muita misericórdia, ele resolve reaver os laços perdidos pela decisão do homem. Deus é o prejudicado da história, mas é Ele quem nos busca. Deus sendo aquele que tomou prejuízo, e a verdadeira essência de perdão é entender o prejuízo e assumi-lo. O que é perdão? Isso é breve, porque não é o tema da nossa mensagem. Mas o que é perdão? Perdão é quando alguém, uma criança jogando bola, e aí uma criança chuta, pega na janela do retrovisor do teu carro, que é mais caro, pega no retrovisor do teu carro, e aquela criança fica em pânico, e aí você diz assim, a criança diz, me perdoa, desculpa, você diz assim, eu perdoo, mas chama o teu pai para pagar a conta. Isso não é perdão. Perdão, na essência da palavra, é você assumir o prejuízo da causa. Quando a Bíblia fala que Deus nos perdoou em Cristo Jesus, significa que Ele assumiu o prejuízo por nós. Nós viramos inimigos dEle, Ele se reconcilia conosco, e quando a gente chega para Ele assim, Deus me perdoa, Ele diz sim, eu perdoo, e assumo o prejuízo da causa, e aí o prejuízo foi precisar mandar Jesus naquela cruz por nós. E a minha história não termina em Jesus, porque o Deus Pai cria e governa o mundo, envia Jesus, esse plano já estava contado antes da criação do homem. Jesus vem, morre, ressuscita, nós comemoramos a Páscoa há muito pouco tempo atrás, ressuscita ao terceiro dia, vence a morte, olha na cara da morte e diz assim, cadê os teus grilhões,
Cadê a morte, a tua vitória? Eu não posso ver a tua vitória, porque Jesus venceu e ele vence. Em João capítulo 17, ele tem um encontro com os discípulos e ele fala assim com os discípulos: olha, é preciso que eu vá. É muito importante que eu vá. Porque o Consolador só vai vir depois que eu for. Ele só vai vir sobre vocês depois que eu for. Se eu não for para o meu Pai, o Consolador não pode vir até vocês. Então Jesus assume, ele vai aos céus, e quem é que desce agora para estar conosco? O Espírito Santo de Deus, que nada mais, nada menos que é o próprio Deus. Então veja bem, a quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Ele faz parte da Trindade, ele é igual em poder, ele é Deus. A substância que faz o Espírito Santo é a mesma substância que faz o Deus Pai, que é a mesma substância que faz o Deus Filho. E para definitivamente encerrar essa dúvida na tua cabeça, existe um momento muito importante nos Evangelhos, que é o momento em que Jesus vai começar o seu ministério. E qual é a primeira atitude dele quando vai começar o ministério? É procurar João Batista. Vamos lá. Isso estava escrito, tinham profecias a respeito disso. E ele procura João Batista. E João Batista é o mesmo que disse, que anunciou a vinda de Jesus, é o último profeta. E ele diz o seguinte: vai vir um muito melhor do que eu. João Batista está falando para os seus seguidores: vai vir um muito melhor que eu. Ele é tão melhor que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos pés dele. Esse é quem Jesus anunciava, esse é quem João anunciava, foi ter com João Batista. E naquele encontro, João Batista falava assim: Senhor, eu sei quem é você, eu não sou digno de batizar você, mas olha, nós é que precisamos de batismo, Senhor. E aí Jesus diz: João, vai, cumpre o teu papel, João, eu quero ser batizado, vai. E aí João batiza Jesus. E aqui, definitivamente, para você entender que o Espírito Santo é Deus e que os três são diferentes, mas formados pela mesma substância, esse é o mistério da Trindade. Nós temos um evento muito bonito, que é o céu rasgando. O céu rasga, uma voz do alto sai do céu dizendo assim: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Olha os personagens desse momento. O Deus Pai, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. O Deus Filho, e o texto também fala que entre os dois descia como uma pomba, quem? O Espírito Santo. Os três são Deus e são individuais. Eles não são... não, existe uma ala teológica que diz, não, é a função diferente. É um Deus que desempenha a função de pai, que desempenha a função de filho. Não. Isso não é bíblico. O que é bíblico é entender que eles são diferentes e eles se relacionam, mas são formados da mesma substância. E qual é essa substância? A substância divina, a substância de Deus. A substância de Deus que faz o Pai, a substância de Deus que faz o Filho e a substância de Deus que faz o Espírito. Veja bem, aonde que eu quero chegar com isso? Porque agora, uma vez muito bem entendido que o Espírito Santo é quem? É Deus. A gente precisa ter uma compreensão melhor sobre o Espírito Santo de Deus. E veja bem, você hoje tem Jesus do seu lado? Jesus, ele veio, trilhou um caminho na terra, um caminho perfeito, e foi para junto ao Pai. E ele está junto do Pai, até o dia que ele vai voltar. Mas nós não ficamos desamparados, porque o Deus Pai mandou quem? O Espírito Santo de Deus para caminhar conosco. Hoje nós somos acompanhados da presença do Espírito Santo de Deus. Peraí, de repente você não entendeu ainda. Hoje nós somos acompanhados pela presença do próprio Deus, porque o Espírito Santo de Deus é Deus. Outra coisa muito interessante que acontece, e você vai entender onde eu vou chegar, é que em Efésios capítulo 5, a palavra de Deus diz para nós que Jesus se esvaziou. Paulo, querendo dar um exemplo para nós, ele diz o seguinte, veja bem,
dizendo para a igreja, façam como Jesus. E o que Jesus fez? Sendo Deus, não usa o atributo divino para ganhar benefícios, mas pelo contrário, ele se esvaziou e se humilhou. Veja bem, o que Paulo está querendo nos ensinar sobre o que Jesus fez. Jesus é plenamente Deus? Sim. Jesus é plenamente homem? Sim. Mas entenda bem o que acontece aqui e que valida o sacrifício de Cristo naquela cruz. É eu entender que ele sendo completamente Deus, ele sendo completamente homem, ele não usa os atributos divinos para se beneficiar como homem. Sabe aquela frase assim, ó? Aquela coisa assim. Teve uma época que teve um livro que pegou moda assim. O que Jesus faria nos teus passos? O que Jesus faria? O que faria Jesus? Em teus passos, o que faria Jesus? Veja que essa frase já logo do início é um livro excelente. Já é confrontadora, mas ela desperta uma curiosidade muito bacana, porque às vezes, no nosso cotidiano, a gente usa uma expressão muito corriqueira, quer dizer o seguinte, João, você foi extremamente impaciente hoje, e aí eu digo assim, você não é seguidor de Jesus, você não é... e aí eu digo assim, mas Jesus também, né? Sabe quando você usa essa expressão querendo dizer assim, mas Jesus também não dá para comparar, né? Quando você usa essa expressão, você está diminuindo quem Jesus foi. Entenda agora o que eu quero dizer. Jesus era completamente homem e Jesus era completamente Deus. O que o apóstolo Paulo ensina para mim e para você é que ele fez uma escolha. Ele não deixa de ser Deus. Jesus continua sendo Deus, mas ele como Deus poderia usar atributos divinos, como atravessar a parede, como ser onipresente, e Jesus não é onipresente. Jesus é limitado a um corpo humano. Ele não está em todos os lugares, fisicamente ao mesmo tempo, porque agora ele tem uma limitação humana. Quando eu entendo Paulo falando, ele se esvaziou de si mesmo, significa que ele não usou em momento algum o atributo dele divino para dar privilégios para ele ser homem. Ele precisava vencer o mundo como um homem. Porque no final da vida de Jesus, ele olha para os discípulos e fala assim, eu venci o mundo, então quem também pode vencer? Veja bem que para Jesus fazer essa comparação e olhar no mesmo nível, para Jesus olhar e falar assim para nós, assim, olha, eu venci o mundo, vocês também podem vencer o mundo. Esse nível de comparação ele só pode ser real se eu partir do pressuposto que Jesus, sendo Deus, é homem. Ele não usa o atributo divino para lhe dar vantagens como homem, mas a comparação dele é de igual para igual. É ele dizendo assim, olha, eu fui como vocês e venci, então significa que vocês também podem vencer. Entendemos então? Jesus é plenamente Deus, Jesus é plenamente homem, mas ele se esvazia das ferramentas divinas. Ele não deixa de ser Deus porque ele perdoa pecados, mas ele não usa a divindade para passar a dor. Ele podia passar a dor, ele podia passar a dor. Ele podia ter passado daquele calvário sem dor como Deus. Podia. Mas o que ele faz? Ele não usa o atributo divino para lhe dar vantagens como homem, porque ele precisava ser homem. E aqui é uma curiosidade muito grande. Porque se ele não usa os atributos divinos para lhe dar qualificações no ser homem, ele nos ensina uma coisa fantástica, irmãos. Veja bem que o ministério de Jesus, ele começa a acontecer logo depois do batismo dele, em que nos é declarado que ele recebe o Espírito Santo de Deus. Então, o que acontece naquele evento? O que acontece é que Jesus se submete ao batismo e do alto céu desce o Espírito Santo de Deus e agora Jesus, plenamente homem, ele também está plenamente cheio de quem? Do Espírito Santo de Deus. Jesus é Deus, ele não deixa de ser Deus, mas ele não usa o atributo divino, mas agora como homem ele vence o mundo e trilha um caminho perfeito, não porque ele é Deus, mas porque ele era homem, viveu como eu e você,
sofreu como eu e você, sofreu as mesmas tentações, mas a grande diferença é que ele conseguiu vencer todas as tentações cheio do Espírito Santo de Deus. Ele, como homem, como Deus, ele não usa ferramentas divinas para conseguir vencer a tentação. Porque logo depois do batismo dele, se você ler nos evangelhos, ele vai para o deserto. E ele vai conduzido por quem? Pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo conduz Jesus agora para o deserto. No deserto, o diabo tenta ele assim, mas se você é Deus, e aí? Pede uns anjos aí para segurar você, ué. Transforma aqui comida, pedra, em pão. Mas ele não usa os atributos divinos, mas ele vence a tentação como um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Veja bem que se você não entender isso, se você não plenamente entender que Jesus é um homem, que Jesus é Deus, mas ele é um Deus que se esvazia, não deixa de ser Deus, continua sendo Deus, mas não usa os atributos divinos para a sua vida, para facilitar a sua vida aqui na terra, ele só vence as tentações porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E de novo, eu volto ao nosso início. Sabe por quê? Como bom presbiteriano reformado que eu sou também, tenho percebido que o Espírito Santo de Deus, que é Deus aqui conosco, tem sido tão pouco valorizado no nosso meio. Você pense sobre as suas orações. Você pense porque você ora a Deus Pai, no meio da oração você fala de Jesus, mas raramente no meio da sua oração você diz assim, Senhor, muito obrigado pelo Espírito Santo de Deus, que é o Senhor aqui presente, que selou a minha vida. Eu sou selado com o Espírito Santo de Deus. Ele é o penhor das promessas de Jesus em mim. E raramente a gente ora pedindo para ser cheio do Espírito Santo. E aqui há um precedente muito interessante que a própria Bíblia traz para nós. O próprio Paulo fala isso em alguns momentos. Ele fala para nos enchermos do Espírito. Em Efésios ele fala, não deixeis apagar de vós, vocês não apagueis o Espírito que há em você. Então há algumas possibilidades diante desse discurso. Há algumas possibilidades que como cristão eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus, mas agora, como cristão selado pelo Espírito Santo de Deus, eu posso trilhar dois caminhos. Um caminho extremamente medíocre, que é ser alheio à presença do Espírito Santo de Deus na igreja e na sua vida. Que é um caminho muito medíocre, que é um caminho de alguém que não entendeu que o Espírito Santo de Deus é Deus, e você tem um outro caminho para trilhar, que é ser um cristão que busca constantemente ser cheio do Espírito Santo de Deus. Isso vai ter inferências diretas na nossa vida. E para você entender sobre o que eu quero continuar falando, queria que você abrisse Lucas capítulo 11, verso 13. Lucas capítulo 11, verso 13. E a palavra do Senhor diz assim, ora, Jesus dizendo, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Veja bem a comparação que Jesus faz aqui para nós. A comparação que Jesus faz é o seguinte, o que ele quer ensinar para nós? Ele não usa o testemunho da mãe aqui, é muito interessante, né? Tudo bem. Ele usa o testemunho de um pai. Ele diz assim, olha, imagina um pai muito ruim. Um pai extremamente mau. E de repente o seu filho vem assim, pai, me dá água. E aí ele diz, primeira vez que ele diz, não vou dar. E aí daqui a pouco o filho vem, pai, por favor, me dá água. O que Jesus quer dizer é que mesmo esse pai sendo o pior dos pais, ele vai dar essa água. Filho, tá, sai daqui, vai, toma essa água aqui, menino. E olha a comparação que ele faz. Aí ele fala assim, quanto mais
se esse exemplo para você já é um exemplo extremamente difícil, que um pai muito, muito, muito ruim ainda assim consegue dar um copo de água para o filho, ele vai tornar essa distância ainda maior. Ele vai dizer, quanto mais o Pai Celestial dará para vocês. Ele está querendo dizer o seguinte, o Pai Celestial, ele não é mau como o pai do primeiro exemplo. O Pai Celestial é um pai extremamente bom. Agora, se um pai mau consegue dar um copo de água para o filho, quanto mais o nosso Deus, que é Pai, que é muito bom, dará aos seus filhos, aqueles que pedirem, aqueles que são desejosos, quem? O Espírito Santo de Deus. Então nós temos um cenário muito interessante agora. O nosso cenário é o seguinte, uma igreja que vive alheia ao Espírito Santo de Deus. Uma igreja que dá suas devidas atenções ao Deus Pai, dá suas devidas relevâncias ao Deus Filho, Jesus, mas o Espírito Santo de Deus, para nós, não passa de uma teoria. O Espírito Santo de Deus, para nós, se limita simplesmente à terceira pessoa da Trindade, que erroneamente a gente considera ser menor em poder do que os outros dois. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o Deus Pai é tão bom que vai dar o melhor para vocês, que não é só um copo d'água, que é o Espírito Santo de Deus. A grande crise para mim hoje, olhando a igreja, olhando a minha própria vida, é ver uma igreja que não é desejosa, que não busca, que não clama, que não gasta tempo dizendo, Deus, por favor, me encha com teu Espírito Santo, simplesmente porque não reconhece a relevância desse Espírito Santo. Porque você acha que o Espírito Santo não pode fazer a menor diferença na sua vida. Você vai continuar sendo um cristão, batendo o seu ponto aqui todos os domingos, e só à noite, e perde o melhor que é amanhã, porque dorme demais, domingo à noite, e você vai achar que esse é o melhor que você tem para a sua vida. Porque a teologia do Espírito Santo, com todas as aspas, não passa de mera Bíblia. O que é o Espírito Santo de Deus? Eu estou selado por ele e acabou. A gente despreza o poder do Espírito Santo de Deus, a gente despreza a figura do Espírito Santo de Deus sendo Deus. Eu vou dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Pedro, um homem impulsivo, um homem que gostava de tomar a frente dos discípulos, um homem que quando Jesus falou assim, olha Pedrão, se liga, porque você vai me trair. Ele disse que nada, Senhor, eu jamais estou coladinho com o Senhor até se precisar morrer. Aí Jesus diz assim, não faz isso, rapaz. O galo vai cantar e você vai ver que você está errado. Ah, não tem galo nenhum, Jesus. A gente corta esse galo e coloca na panela e come com arroz. Ele era muito dono de si. Ah, mas veja bem, o terceiro canto do galo aconteceu. E Pedro negou Jesus por 3 vezes, disse que não conhecia, espraguejou as pessoas que estavam dizendo que ele andava com Jesus. E quando ele ouve o galo cantar, ele chora um choro amargo. Ele vive um momento de muita dor, de muita tristeza. E a tristeza dele foi tamanha que ele não acompanha mais os acontecimentos com Jesus, ele foge. A história acredita que depois desse momento ele tenha fugido, ele não vai ver o que está acontecendo com Jesus, ele foge. E veja bem, um homem extremamente decepcionado e que até agora não tinha recebido o Espírito Santo de Deus. Mas veja bem, ele viveu com Jesus? Ele viveu com Jesus. Ele viu o caminho perfeito que Jesus veio trilhar? Viu? Ele conhecia os poderes de Jesus, conduzido pelo Espírito Santo de Deus? Conhecia. Mas veja que ele é um homem medroso agora. Mesmo conhecendo Jesus, sabendo o que ele poderia fazer, ele se acovarda. E aí o que ele decide fazer? Vamos pescar. E não bastasse isso, ele leva mais 7 discípulos com ele. E eles vão pescar, joga a rede de um lado, joga a rede do outro, e nada de peixe. E de repente um homem lá na praia começa a fazer assim, ó. Do outro lado. E aqueles discípulos no barco olham para a cara do outro. Que maluco é aquele na areia, né?
O que ele está querendo dizer para nós? E tá as minhas loucuras, por favor. As minhas loucuras. E está Jesus na praia assim, do outro lado, joga a rede do outro lado. E aí eles jogam a rede. Acho que ele está mandando a gente jogar a rede do outro lado, né? Vamos fazer isso? Mas não tem nada aqui, a gente já jogou a rede dos dois lados. E não tem nada. Ué, mas isso já aconteceu uma vez. Você lembra, Pedro, que há um tempo atrás, uns anos atrás, um mesmo homem mandou a gente jogar a rede do outro lado. E aí quando eles dão conta da rede, a rede estava cheia. Eu acredito que aqueles homens ali na hora, eles começam a chorar. É ele. E a Bíblia diz que eles não ousavam perguntar se de fato era ele, porque eles sabiam que era ele. E aí Pedro, impulsivo, peito na água, vou nadar, e ele chega na areia, e ele vê Jesus e fica estatelado. A Bíblia diz que ele chega na areia, para e espera os discípulos. Depois você lê isso, é muito curioso. Ele não chega na areia e vai abraçar Jesus, beijar. Ele chega na areia, vê Jesus e fica estatelado. Imagino que ele tenha se lembrado que é o mesmo homem que ele negou e agora estava ali ressurreto na frente dele. Ele fica estatelado, viu um fantasma, sei lá o que, espera os outros chegarem. E aí Jesus vai acertar as contas com ele. Vamos lá, Pedro, nós dois aqui, mas eu preciso que você responda algumas perguntas na frente de todos esses outros homens, porque foi na frente deles que você disse que não me negaria. Pedro, você me ama? E aí pergunta de novo, Pedro, você me ama? E pela terceira vez ele pergunta, Pedro, você me ama? Fazendo a mesma analogia das 3 vezes que ele negou, e a vida segue. Jesus continua. Depois desse evento, Jesus ainda aparece a algumas pessoas, e aí você vai achar em Atos. E aí Jesus dá uma última ordem para esses homens. Veja bem o que vai acontecer agora. Olha só, eu quero que vocês vão para Jerusalém, fiquem dentro da casa, e não saiam da casa até que... alguém lembra dessa passagem? Não saiam daquela casa até que desça sobre vocês quem? Vai para lá e façam como eu estou mandando. Jesus não manda esses homens irem agora. Primeira ordem dele é, vá para Jerusalém, fique lá dentro. E só saiam de lá depois que o Espírito Santo descer sobre vocês. E é desse jeito que eles fazem. Eles vão para lá, ficam lá dentro. E agora o Espírito Santo desce sobre eles. É o Pentecostes. E eles começam a falar em outros idiomas. Eles agora começam a pregar com intrepidez. Depois que eles recebem o Espírito Santo de Deus, Pedro sai, prega, 3.000 convertem. Não bastasse, eles começam a sair na rua curando as pessoas. Um homem que se acovardou, um homem que se escondeu, um homem que quis voltar a fazer as coisas do passado, agora era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, disposto a pregar. E mais. Pedro passando na frente do templo, Pedro e João, você vai achar em Atos capítulo 4, 3-4, você vai perceber que Pedro encontra um aleijado na frente do templo. E ele cura o aleijado no nome de Jesus. E as pessoas ficam embasbacadas com aquilo. Mas como? Esse homem não era um coxo? Ele não vivia na porta do templo? Como agora esse homem pode andar? Os questionamentos começam a surgir e Pedro ergue a voz e fala assim, olha, esse homem foi curado não pelo meu poder, mas pelo poder do Jesus que ressuscitou. O mesmo Jesus que vocês pregaram naquela cruz. Irmãos, os sacerdotes, eles ficaram escandalizados com aquilo e mandaram chamar Pedro e João e prenderam Pedro e João. Aí depois de terem prendido Pedro e João, disseram assim, olha só Pedro, o negócio é o seguinte, a gente não está gostando dessa história de que Jesus ressuscitou. Vamos fechar o bico, senão você vai parar no mesmo lugar que eles. Irmãos, há algum tempo atrás, Pedro tinha sido colocado nessa mesma circunstância. Ué, mas não é esse aqui que andava com ele? E quando Pedro foi reconhecido como aquele que andava com Jesus, ele negou. Mas veja bem, que esse Pedro que eu estou falando agora, de Atos 3, não é o mesmo Pedro que negou Jesus. A grande diferença não foi ter andado com Jesus. Porque quando Pedro nega, ele já tinha andado com Jesus.
A grande diferença do Pedro de João capítulo 16, agora para o Pedro de Atos capítulo 3, é que era um Pedro que tinha recebido o Espírito Santo de Deus. E quando os sacerdotes disseram assim, olha Pedro, para de falar que Jesus ressuscitou, ou nós vamos mandar você para o mesmo lugar que ele. Pedro, ousadamente, e movido pelo Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz isso, ele ergue a voz e fala assim, mas vocês podem me mandar para lá, porque eu não posso deixar de pregar aquilo que eu vi e aquilo que eu vivi. A grande crise para nós hoje é nós sabermos que o Espírito Santo é Deus, é sabermos que há a possibilidade de nós sermos cheios pelo Espírito Santo, é saber que o Espírito Santo de Deus vai trazer para nós intrepidez na pregação, vai trazer uma vida, o Espírito Santo vai me ajudar a andar no caminho que Jesus andou, porque é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, ele também está acessível para mim agora. Eu sei o que o Espírito Santo pode fazer, eu sei o que o Espírito Santo é, mas ainda nós somos uma igreja que não deseja ser cheia do Espírito Santo de Deus. E agora eu estou sendo muito direto. Fruto disso é você ainda achar que você vai melhorar a sua vida pecaminosa pelo seu próprio esforço. Eu vou parar essa semana. Eu roubei algumas vezes do caixa da minha empresa, mas essa semana eu paro. Eu andei paquerando outras meninas, ou eu me insinuei para um outro rapaz na academia, mas essa semana eu paro. Eu contei algumas mentiras, mas essa semana eu paro. E aí você decide, você acha que você decidindo parar, você vai parar, mas você para por uma semana, 2, na terceira você cai nos mesmos erros. E você vive uma vida escrava do pecado, porque você acha que você mesmo vai mudar. O quanto que a palavra de Deus me diz que não há mérito na mudança que vem de mim mesmo, mas a real mudança é aquela que vem do Espírito Santo de Deus em mim. Porque a palavra de Deus, lá em João capítulo 17, diz que o Espírito Santo, ele é consolador, mas o Espírito Santo, ele faz o que também? Ele me convence do meu pecado. Sabe por que nós não conseguimos nos desgrudar, nos desvincular de uma vida pecaminosa? Porque nós não nos rendemos e nós não desejamos ser cheios do Espírito Santo. Porque uma vez tomados pelo Espírito Santo, ele não vai tomar as rédeas da tua vida e vai falar assim, sai para lá que agora sou eu. Mas o Espírito Santo em mim e eu cheio dele, ele vai me incomodar naquilo que eu tenho feito de errado. Ele vai andar comigo num processo de santificação. Ele vai me ajudar a trilhar os caminhos que Jesus trilhou. E agora, não mais pelo meu mérito, mas pelo mérito de Deus que mandou o Filho vir à terra, que depois enviou o Espírito Santo para dizer assim para mim, João, sabe aquele incômodo no coração? João, não é isso, João. Você só vai conseguir desvincular dos seus pecados quando você verdadeiramente for cheio do Espírito Santo de Deus. Não é porque ele vai guiar você como um robô, mas é porque ele vai incomodar você cada vez mais pelos seus pecados. Quanto mais distante de Deus eu estou, menos eu estou cheio do Espírito Santo e mais o pecado fica normal na minha vida. Irmãos, mas é muito diferente a vida de alguém que deseja ser cheio do Espírito de Deus. A vida de alguém que é cheio do Espírito de Deus é uma vida de incômodo com o pecado que tem cometido. É uma vida de alguém que vive agora, não pelos seus próprios méritos, mas vive pela graça de Jesus, vive pela graça e misericórdia de Deus, e vive pela condução e o incômodo do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar uma outra coisa agora muito importante. Aqueles homens, depois que eles receberam o Espírito Santo de Deus, que era o mesmo Espírito que estava com Jesus, eles começaram a curar pessoas. Eles não tinham medo mais de perder a vida, porque cheio do Espírito Santo de Deus, eu entendo que ele é penhor daquilo que vai vir para mim na vida eterna. Então a minha vida terrena, se não serve para agradar a Deus, não serve para mais nada.
Aqueles homens, eles tinham intrepidez no pregar, eles tinham discernimento de falsos profetas. Opa, tem uma falsa profecia aqui. Aqueles homens cheios do Espírito Santo de Deus, eles buscavam cada vez mais a Deus, buscavam conhecer cada vez a mais, a viver cada vez mais os mesmos caminhos que Jesus viveu. Aqueles homens, veja bem, uma oração muito sincera. Eu vou fazer uma pergunta muito sincera para você agora. Você já fez uma oração de cura por alguém que você mesmo não acreditou que ia curar? Eu já fiz várias, irmãos. Muitas. A pessoa vem me pedir uma oração de cura. Assim, pastor, ora para mim. Pastor, ora pela minha vida. Eu descobri que estou com câncer. E tem sido muito difícil. Quer ver? Eu vou pegar um caso mais extremo. Câncer terminal. Você é chamado como pastor para orar para uma ovelha da tua igreja que está bem mal no hospital. Não vou falar câncer, mas uma doença muito ruim, muito ruim. E aí você vai, e quando você ora, vê se isso não é verdade, você já ora justificando a morte do indivíduo. Senhor, o Senhor pode curar, mas que o Senhor também traga consolo. Que o Senhor... A sua oração, a pessoa pediu para você fazer uma oração para curar, mas você já faz uma oração de consolo porque você não acredita que Deus pode curar. E aí você, para não denegrir o papel de Deus, a gente já fala que pode estar na vontade dele. Você entende isso? Você entende como que a nossa oração é uma oração... A gente não acredita naquilo que a gente ora. Ainda mais quando é para o outro. Ixi, mano, quando é para você até vai, você tem um pouco mais de fé. Mas quando é para o outro, as palavras saem da sua boca, mas não é aquilo que está no seu coração. Senhor, o Senhor pode curar. Mas no seu coração está assim, rapaz, se esse fulano morrer, como que eu vou justificar Deus agora? E aí, para dar uma quebrada na própria oração, você já fala assim, não, mas todas as coisas estão embaixo do governo de Deus. Você tenta ajudar Deus, caso ele decida pela morte daquele indivíduo. O que eu quero dizer, irmãos, com isso, é que vazio do Espírito Santo de Deus, nos falta intrepidez na oração, intrepidez no falar. Você ora sem acreditar no que você está orando. É por isso que aquela pergunta inicial, de novo, ela é tão relevante para a Quinta Igreja hoje. Será que você realmente deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus? Será que você... veja bem, o Deus que está do nosso lado, Deus está do nosso lado hoje. E Deus está dentro de nós hoje. E Deus é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós hoje. Você não sabe a dimensão do poder do Espírito Santo de Deus em você quando você está cheio dele. Imagina você cheio de Deus. Imagina você com pouco de Deus, com 10% de Deus, com 5% de Deus, mas com a possibilidade de estar com 50% de Deus, com 100% de Deus. Você imagina a maneira com que você vai se relacionar com as pessoas, a maneira com que você vai ver a igreja, a maneira como você pode fazer a diferença no teu trabalho, a maneira como você pode pregar diferente, a maneira como você vai desempenhar os dons. Aqui há uma outra grande crise que eu também não vou me demorar muito mais, mas eu preciso falar disso. Aquele papo que nós tivemos de uma igreja que não serve os próximos, sabe aquele papo que nós tivemos no domingo do mês passado? Aquela coisa da igreja que a Deus te deu um dom para quê? Para você servir. Sabe qual é a crise da igreja, onde ninguém faz nada e fica todo mundo no banco? É de novo a crise de uma igreja que não entendeu que pode ser cheia do Espírito Santo de Deus. Mas pastor, como assim? Em Gálatas capítulo 5, Paulo fala que o fruto é do... Você tem como ter o fruto do Espírito sem ter o Espírito Santo? Você tem como dar frutos do Espírito com o Espírito quase se apagando dentro de você? O seu serviço na obra, o seu entendimento como comunidade, o seu serviço lá fora, o jeito com que você se relaciona com os de fora, o jeito que você expressa amor, o jeito com que você expressa benignidade, o jeito com que você expressa paciência lá, tem diretamente relação com o baixo Espírito Santo de Deus que está em você, porque você vive na igreja sem desejar o Espírito Santo de Deus. A tua vida não vai mudar enquanto você... mas esse papo não é papo de pentecostal. Porque se você for ler os reformadores, eram homens que desejavam
o Espírito Santo de Deus. Eles entendiam que um avivamento só podia acontecer quando o Espírito de Deus fosse derramado. E quando esse Espírito é derramado, as pessoas começam a confessar pecados. As pessoas começam a servir. Você pode ver o avivamento da Escócia, o avivamento da Coreia. Os avivamentos, eles começam com pessoas desejosas pelo Espírito Santo de Deus. Isso não é papo de pentecostal. De repente eles entenderam algo que... deixa pra lá. Nós somos presbiterianos. E como bons presbiterianos, nós devemos ser desejosos pelo Espírito Santo de Deus. A gente só vai conseguir ser uma igreja diferente. A gente só vai conseguir ter uma vida diferente o dia que você parar, colocar o teu joelho no chão e falar assim: Senhor, por favor. O texto que nós lemos é um texto que claramente nos diz que quem dá o Espírito, quem enche com o Espírito é quem? É Deus. Veja bem o que eu vou dizer agora. Ele derrama o Espírito dele em quem ele bem entender. Ele é soberano. Ele faz o que ele quiser. Ninguém pode dar conselho para ele. E Deus não pode ser encurralado por nada. Não existe misticismo naquilo que nós cremos. Misticismo o que é? Bom, se eu fizer isso, bom, aí está tudo certo, aí eu recebo. Não existe misticismo. Deus é Deus e Ele é o centro de tudo e Ele é autossuficiente, Ele faz o que Ele quiser. Ok? Mas olha o que o texto diz para nós. E olha o que eu vou dizer para você. Dificilmente alguém que não deseja o Espírito Santo de Deus vai receber esse Espírito. Dificilmente alguém que não deseja vai receber. Veja bem, Deus é Deus, Ele dá a quem bem Ele entender. Mas a palavra de Deus me diz que se um pouquinho da minha vontade, assim, Senhor, se um pouquinho eu buscar Ele e dizer: Senhor, por favor, derrama o Teu Espírito Santo sobre mim, me enche cada vez mais. Uma vez salvo, eu tenho o selo do Espírito Santo, mas esse Espírito Santo pode ficar vivo dentro de mim. E Senhor, eu posso fazer a diferença agora, porque o Espírito que estava em Jesus também pode estar em mim, então, por favor, me encha. Veja bem, se um pai mau consegue dar um copo de água ao filho, quanto mais Deus, que é muito bom, dará a vocês o Espírito Santo de Deus, se vocês pedirem para Ele. Ele não tem obrigação de dar, mas a palavra de Deus diz que Ele faz isso com prazer. Ele faz aqueles que lhe pedirem. E aí eu quero perguntar para você: há quanto tempo você não ora dizendo: Senhor, me enche com Teu Espírito Santo, Senhor? O Espírito Santo que traz conflito dentro de mim, porque ele vai trazer, ele vai elucidar os pecados que eu tenho cometido. O Espírito Santo que vai trazer juízo, que vai trazer justiça. O Espírito Santo que vai fazer frutificar em mim os frutos, o fruto do Espírito. O Espírito Santo que vai fazer, que vai me ajudar a trilhar o caminho que Jesus trilhou. De ser uma igreja verdadeiramente segundo a vontade de Deus. De ser um cristão lá fora, verdadeiramente um imitador de Cristo. Como Ele teve o Espírito Santo, como eu sou um imitador, eu também quero ter o Espírito Santo que Ele teve. E a palavra, o apóstolo Paulo, em outros momentos, ele vai dizer o seguinte: que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito que vai nos ressuscitar também. Confirmando mais uma vez que o Espírito Santo de Deus que está em nós é também o Espírito que estava sobre Jesus. A gente não pode viver como igreja uma vida alheia ao poder do Espírito Santo, acreditando que isso é coisa de pentecostal. Isso é coisa de gente que entende a Bíblia. Isso é coisa de gente que quer buscar a Deus. Isso é coisa de gente que quer fazer diferença. Isso é coisa de gente que entende que sem o Espírito Santo de Deus não é nada, vai ficar passando vergonha aí fora falando que é crente. Isso é gente que entende que o Espírito Santo de Deus é Deus. E quem é que não quer ser cheio de Deus aqui essa noite? Aquele Deus, aquele mesmo Deus que você ora, fala assim: Deus Pai, faz isso. Aquele mesmo Deus que você acha que é muito poderoso, é também o Espírito Santo de Deus, porque Ele também é Deus. E Ele é igual em poder.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder. A gente precisa valorizar o Espírito Santo, porque ele nos foi dado como consolador. Você vai ser muito negligente se você continuar caminhando trilhando o seu caminho, achando que com as suas próprias pernas vai, achando que a tua obrigação é só bater ponto. Você quer realmente fazer a diferença? Busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. Peça isso em oração, leia a Escritura Sagrada, mas não continue vivendo essa mediocridade de vida. Não continue vivendo essa pequenez, não continue vivendo uma vida negligenciando o Espírito, quem Ele é e o que Ele pode fazer. Eu queria orar pela sua vida.